Boa noite! Estamos iniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 28 de julho de 2022. Nosso abraço a todos aqueles que não conseguem acompanhar aqui online conosco, mas que assistem em outros dias. Fica o nosso abraço, nossos votos de muita paz. Apenas aguardando uns minutinhos para que os amigos e amigas possam conectar aqui conosco. A Lourdes Bonafim, aqui no Insta. Tudo bem, Lourdes? Bem-vinda. Boa noite. Os amigos estão conectando aqui pelo Face também, só vamos aguardar uns minutinhos. Rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos abençoe a todos, para que nós possamos ter aqui uns momentos de reflexão, de pensamentos voltados para o alto, e que Jesus nos inspire, nos abençoe e nos envolva em sua santa paz. Adriana Jamononde, tudo bem? Bem-vinda também, boa noite, viu? Aqui no Insta, aqui no Face também, o Celso Moreira, nosso amigo, chegando aqui, boa noite, Celso. A Fátima Marcaça Baldo, tudo bem, Fátima? Bem-vinda. Muito boa noite. Na semana passada, nós estudamos a sequência, né, da Lei de Liberdade, que nós estamos estudando essa lei já há algum tempo, algumas semanas, né, acho que 3 semanas, e hoje nós vamos concluir o estudo dessa Lei da Liberdade, Lei de Liberdade, melhor dizendo, que faz parte, né, da terceira parte do Livro dos Espíritos sobre as leis morais. E reforçando aqui sempre que nós então alteramos a data desse nosso estudo, que vinha sendo realizado às quartas-feiras, né? E a partir de agora estamos realizando às quintas. Então, esse estudo será, né, daqui para frente todas as quintas-feiras às 20 horas. Tá legal? E lembro sempre também, aqueles que estejam chegando, né, há pouco tempo, eu disponibilizo os vídeos do estudo do Livro dos Espíritos, desde o primeiro vídeo, tem disponível no meu canal do YouTube, se alguém quiser, né, repassar algum assunto, ou quiser, né, acompanhar desde o início, alguém que não tenha feito, basta procurar no YouTube por Paulo Eduardo Sampaio, e lá tem todos os vídeos, né, identificados pelo número, pelo assunto, desde o primeiro. Além de algumas palestras, né, que nós vamos realizando, e também algumas delas disponibilizo no canal também do YouTube. Boa noite, viu, Adriana? Bem-vinda. E aqui no Face também, os amigos foram chegando. Ana Bortoleto, tudo bem, Ana? Muito boa noite. Cleusa Bueno, boa noite a todos, legal. Querida amiga Rocha Forte, sempre brincando com a gente, né? Boa noite, Mestre Paulo, obrigado pelas palavras de felicitações para a Sociedade Espírita Irmã Lavínia. Então, lembra, pessoal, a semana passada, né, a nossa amiga Rocha Forte convidou a todos para uma certa confraternização, né, da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, completou 70 anos, se não me engano, né, Rocha? A Sociedade Irmã Lavínia, que é de Belo Horizonte, onde tivemos a alegria de participar de algumas lives pela Sociedade Espírita Irmã Lavínia, e a querida amiga Rocha Forte, que sempre nos auxilia aqui nos estudos, acompanha conosco, muito bem-vinda e parabéns mais uma vez por essa Casa Espírita, né? Realizando esse trabalho tão importante em favor de todos. Larissa Mello, muito bem-vinda. A Loiva Carnop, tudo bem, Loiva? Zuleide Carvalho, nossa amiga,
Bahia, né, Zuleide? Joaquim Bueno, puxa vida, que saudade, Joaquim, quanto tempo. Trocamos o dia, né? O Joaquim não conseguia mais acompanhar as quartas porque tem compromisso. Muito bem-vindo, Joaquim, fico feliz com a tua presença aqui. Ah, Elisa Pagotto também, tudo bem? Boa noite, Elisa. Dizendo aqui que alegria, suas aulas, realmente você é um grande mestre. Que isso, vocês são muito gentis, não tem nada de mestre não, estamos só estudando juntos, né? O que eu posso ter é um pouco de bom ânimo, né? Boa vontade de estudar, isso a gente procura desenvolver mesmo, que é importante. A Silvia Guerra, boa noite, dizendo aqui sempre uma alegria participar desse estudo, que bom. Rosa Lima Barros, a Ivonice Pereira Dias, boa noite, dizendo irmão de fé na doutrina espírita, paz e luz, muito bom, Ivonice. A Rocha confirmando 70 anos, né, da irmã Lavínia. Eliane Ferreira, nossa amiga aqui de Bebedouro, boa noite. A Ana Bortoleto dizendo, ficou ótimo na quinta, que bom, né? Eu percebi que para a maioria, né? Para a maioria, creio que a quinta ficou melhor. Então, né, a gente procura atender a maioria, acabamos trocando o dia para prejudicar menos, né? Aqueles que querem acompanhar ao vivo. A Heloísa Leme, terapeuta também, tudo bem, Elo? Boa noite, viu? Muito bem-vinda. A Mariana Miguel Cavalcante também aqui conosco no Insta, que bom, muito boa noite. Quem mais aqui? A Rocha dizendo, em agosto vamos ter o prazer de recebê-lo novamente em outra live maravilhosa, compartilhando todo o seu conhecimento. Em agosto, estou muito feliz, né? Mais um convite da querida amiga Rocha, nós vamos participar de uma live falando sobre a parábola do filho pródigo, né? Um assunto bastante interessante, sugerido pela amiga Rocha, que eu fiquei muito feliz. Valeu, Joaquim, que bom, fico feliz com a tua presença também. A Tatiana Tavares, tudo bem, Tatiana? Muito boa noite. Essa mania de mestre aí vai pegar, né? Bora colocar lenha na fogueira. Eu gosto do humor de vocês, viu? Muito bom. Ana Lúcia Olive Matos. Que legal, o pessoal todo muito animado, muito feliz, muito bom, isso é muito gostoso. Então vamos lá, né, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho, porque afinal de contas o estudo também é um trabalho, como a gente viu, né, na lei do trabalho, qualquer atividade útil, né, tudo que a gente faz de útil é um trabalho, então vamos trabalhar um pouquinho. Simone Otávio aqui também. Nós vamos concluir, né, o tópico fatalidade, tá? E nós estamos na questão número 860. Pessoal, lembrando sempre, aqueles que possam estar chegando e às vezes estão com o livro acompanhando, eu não leio exatamente todas as questões. O Joaquim está até aqui no centro, a gente brincava que eu me chamava de pulinho, às vezes a gente pula uma questão ou outra, né? Porque eu penso assim, algumas questões são desdobramentos, né? E conforme a gente comenta de uma, às vezes o comentário já abrange o assunto da outra, tá bom? Então não lerei exatamente todas, mas leio a grande maioria delas, tá bom? Se alguém ficar com alguma dúvida em alguma que eu deixei de ler, pode colocar aqui pra gente também. Daniel Teixeira, nosso amigo de Monte Azul, que legal! Casa Centro Espírita Amor e Caridade, boa noite, irmão de luz, dizendo aqui, muito boa noite, bem-vindo, viu, Daniel? Uma alegria a tua presença aqui conosco também. A Rafa Souza, muito bem-vinda, boa noite. E vamos lá, 860. Pergunta Kardec, pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Em outras palavras, né? Nós podemos modificar os acontecimentos, quer dizer, aqueles que não eram previstos, pode ser que pela nossa ação eles aconteçam, ou acontecimentos que eram previstos podem deixar de acontecer. É nesse sentido que Kardec pergunta. E os espíritos superiores então respondem,
pode-o se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então vejam que para acontecer mudança nos acontecimentos, pode ser que aconteça, né, naquilo que é planejado antes da reencarnação, se isso estiver dentro do gênero de provas que nós escolhemos, que nos remete lá à questão 258, né, também aqui do Livro dos Espíritos. Essa questão 258, relembrando, que já estudamos há algum tempo, ela fala sobre o planejamento, né, o planejamento reencarnatório, a escolha das provas. Então, se estiver dentro desse contexto das provas que escolhemos, podem ocorrer essas mudanças, né, de acontecimentos. A Eva Santos aqui no Instagram também, boa noite, viu? Legal. Mas o que me chamou a atenção nessa resposta, pessoal, é que essa frase que eles dizem, vejam só, acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal. Vejam só, que importante isso, pessoal. Quanto mais a gente conseguir ter consciência disso, que o objetivo, eles dizem único, vejam só, é o objetivo principal da nossa vida é fazer o bem. A gente precisa muito despertar para isso, porque enquanto a pessoa vive uma vida voltada apenas para si mesma, para os seus interesses, para o que lhe convém, para tudo aquilo que lhe é melhor, né, que lhe proporciona vantagens, isso é o egoísmo, né, que está falando muito alto. Então, a partir do momento em que nós... Só um minutinho. Tem hora que dá uma bloqueadinha aqui. Então, quando a gente percebe, né, que a vida é para ser vivida o quanto mais possível, pensando nos outros, é uma convivência, né? Lei de sociedade, como nós estudamos, cada um ajudando ao outro, porque Jesus veio ensinar muito sobre a caridade, sobre o amor ao próximo. Então, quanto mais nós conseguirmos viver com os olhares voltados para o semelhante, percebendo suas necessidades, esse é o principal objetivo da vida. Porque é interessante que nós seremos mais felizes quanto mais nós buscarmos viver dessa forma. Não vivermos apenas para nós mesmos, né? Então, pelo livre-arbítrio, a gente pode mudar. E eu vou dar um exemplo como que a gente pode mudar. A partir de uma frase de Jesus muito bela que ele disse: o amor cobre uma multidão de pecados. E Pedro registrou essa frase na sua primeira epístola. Então vejam, o que quer dizer o amor cobre uma multidão de pecados? Quando nós, que erramos muito numa existência passada, tomamos boas resoluções para a reencarnação e nos conscientizamos da importância de trabalharmos em favor do semelhante, de sermos caridosos, fraternos, então vejam, às vezes a gente renasce com a programação, com o planejamento de sofrer determinada fatalidade, tá? Vamos dar um exemplo. A gente pode estar sujeito a sofrer um acidente, né? Um acidente, por exemplo, dá um exemplo até de uma historinha que existe. A gente pode estar no nosso planejamento, reencarnar, e em determinada fase da vida sofreremos um acidente e perderemos um braço. Pode ser que isso esteja dentro das programações reencarnatórias. Pode ser que seja um planejamento já, uma prova escolhida, né? Mas se a pessoa vem para a reencarnação e trabalha muito em favor do semelhante, faz o bem no limite das suas forças, essa pessoa com certeza não sofrerá essa prova dura. Então tem até uma historinha de um homem que ia perder o braço e, por ser tão caridoso, quando sofre esse acidente que era previsto,
ele perde apenas um dedo. Para a gente ter uma ideia dessa questão do amor que cobre uma multidão de pecados. Então a nossa vida pode se modificar para melhor se nós soubermos viver, né, não só para nós mesmos, mas também para o semelhante, sendo úteis, né, dentro das nossas possibilidades. Tudo bem com essa questão aí, pessoal? Algum comentário, alguma pergunta? Vamos ver aqui a Claudinha Gabriel. Tudo bem, Cláudia? Aqui também com a gente. Boa noite. Sandra Alck, bem-vinda, Sandra. A Cida Bonafim, que legal, minha cunhada lá de Rincão. Bem-vinda, Cida, tudo bem? Deus te abençoe também. Quem mais aqui? A Zilma Siqueira. Tudo bom, Zilma? Bem-vinda. Farol de Luz, Rio Grande do Sul. A Rocha dizendo, assim como podemos mudar por amor, também se faz o contrário, quando a raiva, o ego inflamado e deixa o ódio dominar o seu coração, se faz loucuras nessa hora. Isso, bem lembrado pela Rocha, né? Eu citei um exemplo de algo bom, né? Do sentido de que tomemos boas resoluções fazendo bem, mas a Rocha lembra algo que realmente, né? A gente pode, como ela diz aqui, né? Quando a raiva, o ego, né, o egoísmo, o ódio, a gente pode acabar fazendo certas, né, atrocidades até, a gente compromete a nossa existência. Então tudo isso é para se pensar como que leva em conta livre-arbítrio, que é o que nós estamos estudando, lei de liberdade. Nosso livre-arbítrio está sempre, né, vigorando, nós estamos sempre escolhendo para o bem ou para o mal. A Leonora Noal também aqui. Boa noite, Leonora. Vamos mais uma questão, que é a 861, tá? Kardec pergunta, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Vejam que pergunta interessante, né? Será que a pessoa que na vida cometeu um ato desse lamentável de assassinar alguém, será que ele nasceu predestinado a cometer esse ato, né? E os espíritos respondem, não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. O restante da resposta, pessoal, eu vou comentar para não ler, porque a resposta é longa, né? Mas a gente vai comentar aqui junto, tá? Nosso amigo De Rosses aqui também, tudo bem? Boa noite. Aqui está De Rosses, eu acho, não sei, não está dando para ver. Eu acho que é o Anderson, né? É o Anderson De Rosses. Não estava dando para ver a imagem direitinho, Anderson. Boa noite, viu, meu amigo? Dizendo aqui que Deus abençoe imensamente cada lar aqui representado. Muito legal, assim seja. Então é muito importante, pessoal, para nós entendermos isso, que ninguém nasce com a missão, com a tarefa, né, incumbido de fazer o mal. Não existe programação para o mal. Jamais, né? Porque a lei de Deus é lei de amor. Nós encarnamos sempre para fazer o bem. Então o que acontece quando alguém assassina, por exemplo, o outro? É que essa pessoa, escolhendo, né, o gênero de provas, ele pode ter escolhido renascer num ambiente, num meio um tanto hostil. Vamos dizer, de repente ele nasceu em um lugar onde há um maior índice de criminalidade, onde pessoas que convivem naquela região podem ser, né, mais agressivas, mais violentas. Ele pode ter renascido num meio que seja agressivo.
Então o que acontece? Pode, durante a sua vida, surgir a ocasião dele cometer o crime, mas ele não nasceu predestinado a cometer o crime. E aí o que acontece? Como sempre, livre-arbítrio, né? Escolhas. Ele vai, no determinado momento, ser tentado a matar outro, pode ser provocado. Mas aí, se ele estiver firme no seu propósito de vencer essa má tendência, né? Que é justamente o propósito para o qual ele nasceu, porque na verdade ele escolheu esse meio para vencer a prova de estar sujeito ao crime e não cometer. Ele nasceu naquele meio para que ele vencesse, né, tivesse o domínio sobre seus impulsos agressivos e que ele não cometesse o assassinato. Esse era o propósito da existência dele, dessa pessoa. Então, se ele cede e tira a vida do outro, ele fracassou na prova. Era uma prova que ele estava sujeito, mas jamais, né, predestinado a isso. E os Espíritos reforçam aqui aquela ideia, né, que fatalidade só existe nas provas de natureza física, né? Não tem fatalidade no sentido das escolhas morais. Tudo aquilo na vida, a gente pensa assim, pessoal, tudo que vocês pensarem na vida nossa que acontece, se depende de escolha, não é fatalidade. Eu posso fazer isso ou aquilo, não é fatalidade. Nós escolhemos. Agora, tem situações de natureza física que acontecem que não tem escolha nossa, acontecem. Por exemplo, em determinada fase da vida, alguém sofre um acidente sem nenhuma negligência dessa pessoa, e desencarna, por exemplo. É fatalidade, porque não houve escolha, a pessoa não fez nada para provocar aquilo. Então, fatalidade somente para as provas de natureza física. As provas de natureza moral, sempre nós escolhemos. Quem mais aqui chegando? A Olga Siqueira, boa noite. Zenilda Fuzeto, de Pitangueiras. A Nani Tur, boa noite. Tudo bem? Bem-vinda. Ana Maria Andrade Cirino, também aqui. Nossa amiga Graciela Jeremias, quanto tempo. Bem-vinda, viu, Graciela? Boa noite. Ada Maria Rodrigues, tudo bem, Ada? Um abraço. A Rocha Forte dizendo, somos colocados à frente das provas, a escolha do que fazer é nossa. É justamente, né? É isso. Nós estamos com as provas, as quais pedimos antes da encarnação. Muitas vezes provas difíceis, né? Agora, naquele momento ali de decidir, cabe a nós. Nós podemos ser inspirados pelos bons espíritos, podemos ser tentados a tomar más decisões pelos espíritos ainda maus, mas a decisão final cabe a nós, né? A Edna Aide, tudo bem? Boa noite. Vamos então, vamos à frente. Questão 862. Kardec pergunta, pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Então vejam, aquela pessoa que parece que nada dá certo na vida, está sempre tendo problemas, sempre enfrentando dificuldade. Valeu, Daniel. Então, aí Kardec pergunta, será que isso é fatalidade? E eles dizem, será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome. Os espíritos são bem-humorados, né? Mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creiais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes, vejam só, do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito
se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. Também aqui vou deixar o restinho da pergunta, da resposta, para a gente comentar, tá bom? Então, primeiro eles respondem aqui que essa pessoa que parece que nada dá certo, né? Que ele diz perseguida por um mau gênio, eles dizem, né? Que podem ser provas escolhidas. Vejam só que interessante isso aqui, pessoal. Podem ser provas de uma vida de decepções. Aí algum de vocês poderia falar assim, mas quem será o doido, né, de pedir uma vida de decepções? O que nós mais queremos é uma vida tranquila, sem problemas, não é? Aqui a gente pensa assim. Mas no mundo espiritual, antes de encarnar, a nossa visão é diferente. Porque lá, meus amigos, a gente tem a visão das nossas existências passadas. Lá no mundo espiritual, antes de encarnar, a gente está vendo o que mais convém ao espírito e não a tranquilidade do corpo, a comodidade aqui na vida carnal. Nós estamos vendo lá que às vezes vale a pena um sacrifício, uma vida de lutas por alguns anos em favor da paz de espírito, do progresso espiritual. Então vejam, aquilo que para nós aqui parece estranho, falar que escolhe uma vida de decepções, para o espírito livre não é nada estranho. É algo até comum, eu diria. Porque muitos pedem provas difíceis. Para quê? Para desenvolver paciência, resignação, para crescer espiritualmente. Essas pessoas estão despertas para uma vida, né, que convém mais ao espírito. Bom, então pode ser provas, tá? Pode ser provas escolhidas, o primeiro ponto. Mas em seguida eles respondem aqui, muitas vezes também pode ser que essa pessoa tome um caminho falso, vejam só agora, sem considerar as suas aptidões, seus potenciais. O que seria isso? Uma pessoa que renasce traz consigo, qualquer um de nós, trazemos para a reencarnação as nossas aptidões, aquilo que nós temos mais condições de realizar, principalmente profissionalmente, além de outras áreas, né? Mas a gente traz então aquela aptidão, aquele potencial para determinada área. E pode acontecer que a hora que a gente está aqui encarnados, a gente se deixa influenciar tanto pelo mundo, pelos atrativos, pelos prazeres, pelo destaque de uma posição, ou pelo recurso financeiro, qual profissão que vai pagar mais, né? E às vezes a gente deixa aquela que é a nossa aptidão para buscar aquela outra que mais convém ao mundo, né? Aos interesses aqui de encarnado. Então a gente toma esse caminho falso que eles falam aqui. A gente envereda por um caminho que não é o melhor para nós. Aí o que acontece? A hora que vem os problemas, né? Os dissabores, as angústias, as lamentações, é porque nós tomamos um caminho ruim, desprezamos a nossa vocação, né? Às vezes, muitas vezes, por ambição. Então eles dizem, podemos fracassar por nossa culpa. Eles dão até um exemplo aqui na resposta, né? Aquele que poderia ser um bom operário, tenta ser poeta e morre de fome. Então vejam, né? Por que aquela pessoa que poderia ser um bom operário não seguiu por esse caminho? Não foi desenvolver esse trabalho digno, né? Todo trabalho é digno, a diferença é de quem faz com amor ou não. Então, aos olhos de Deus, o melhor trabalho é aquele que é feito com mais amor, com mais dedicação. Por que não poderia ser um bom operário e quis ser, né, um poeta, porque é mais reconhecido pelo mundo, porque poderia, né, proporcionar maiores vantagens? Então essa pessoa desloca, né, sai fora daquilo que seria o seu planejamento, a sua vocação. Adriana dizendo aqui no Insta, o nosso bem mais valioso é a nossa paz de espírito. É justamente isso, né? Essa paz de espírito é tão importante, pessoal, tão essencial, né? Que essa é a paz do Cristo. Porque a paz do mundo é a paz da comodidade, da ociosidade, do descanso, da fuga dos problemas.
Mas a paz do Cristo que ele vem nos oferecer é a paz de espírito, de consciência tranquila, de estar realizando tudo aquilo que nos cabe da melhor maneira, né? Tudo bem até aqui? Acho que tem uns comentários aqui no Face que eu não consegui acompanhar na hora, né? Vamos ver aqui. Nosso amigo Andrade Mineiro, tudo bem? Bem-vindo. Ana Lúcia Olive dizendo, então, num atropelamento há uma fatalidade para o atropelado, mas não para quem atropela. Ele poderia escolher dirigir com maior cuidado. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmativa, mas vamos comentar um pouquinho, né? No atropelamento, a fatalidade para o atropelado, mas não para quem atropela. Vejam bem, né, que nem a Ana Lúcia coloca aqui. Aí, nesse ponto, Ana Lúcia, a gente precisa analisar o seguinte. Se essa pessoa que estava dirigindo agiu com negligência, né? Dirigir alcoolizada ou dirigir acima da velocidade permitida, essa pessoa tem a culpa, né? Essa pessoa cometeu um ato que vai responder por isso. Ela tem a responsabilidade porque ela agiu de forma irresponsável. Agora, aquele que é atropelado, ninguém sofre algo injustamente. Mesmo nesses casos de negligência, a lei divina aproxima daquele caso aqueles que devem, que tenham que passar por isso, né? Então a gente percebe que a lei divina é muito perfeita. Se essa pessoa que foi atropelada por se esse não tivesse sido negligente, ela não seria atropelada por esse, mas poderia sofrer outro acidente. Porque aquele que foi atropelado, às vezes fazia parte da sua certa fatalidade. Mas o que atropela, né, se agiu de forma negligente, jamais era para ter feito isso. Tá? Creio que deu para mais ou menos dar uma ideia, não sei se respondi. Claudete Rosa também, Anderson Tavares, muito boa noite. Maria Helena Butião, a Rocha dizendo aqui, por isso nunca peço a Deus paciência, nunca peço a Deus calma, sempre peço sabedoria, pois assim sendo, saberei discernir quando e onde usar a calma e paciência. Se pedir força, posso querer bater em alguém. Mas a Rocha é muito engraçada mesmo, né? É melhor dar sabedoria, né, Rocha? Para agindo com sabedoria, a gente não erra, né? A Loiva dizendo aqui, quando estamos planejando o nosso retorno à vida corporal, pensamos em provas que nos elevem, nos tornem melhores, mas quando aqui chegamos, esquecemos e somos iludidos pelas conquistas materiais. É bem isso, né? É bem essa situação. Planejamos uma coisa, mas infelizmente muitas vezes quando aqui, né, em contato com o mundo, com a matéria, mudamos muitas vezes o planejamento, infelizmente, né, Loiva? A Ivonice dizendo aqui também, quando a gente chega aqui, peraí, mudou aqui quando a gente chega aqui, a gente pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Então, essa pergunta da Ivonice é bem interessante, essa colocação dela, né? Porque às vezes a gente pode mesmo ter essa colocação, né? O que eu fiz? E o que eu fiz, né, Ivonice, às vezes pode parecer que a gente está sendo injustiçado. Será que eu mereço passar por isso, né? Às vezes na nossa fala carregamos um pouco até de revolta e a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque nós compreendemos que a lei de Deus é infinitamente amorosa, justa, só nos dá o retorno da nossa ação e ainda com imensa misericórdia. Se a gente enfrenta as dores, é porque são necessárias, né? Não vamos jamais pensar que Deus é injusto ou que descuidou de nós, né? A Loiva diz aqui, podemos fazer uma analogia com a porta estreita e porta larga, justamente isso. Porta estreita e porta larga, que nós comentamos até em outro dia, né? A gente está sempre fazendo escolha. Para atravessar pela porta estreita é preciso esforço aí, né? A Rocha dizendo aqui, quando ainda dizemos, Deus quer me castigar. Infelizmente, ainda tem alguns que dizem isso. Mas com a doutrina espírita, né, pessoal, a gente vai aprendendo e percebendo como que Deus é tão amoroso, né, tão misericordioso. Castigo a gente jamais.
A palavra castigo, às vezes Kardec até usa na obra, é importante a gente colocar isso. Vocês vão perceber que algumas vezes Kardec cita a palavra castigo, foi traduzido assim, né? Mas o castigo no sentido de consequência do mal praticado, não castigo de punição. Quando a gente sofre uma expiação, que é a consequência do mal praticado, Kardec coloca lá como se fosse um castigo, não é castigo no sentido de punição, para ficar bem claro, né? A Silvia Guerra dizendo, acontece muito com relação a filhos. Vemos mães, às vezes, dizendo, não mereço esse filho que me traz tanta dor, mas escolheu amparar esse espírito, visto que somos consultados. Isso. Sempre penso que o melhor será um dia poder dizer ao Pai, fiz tudo o que pude, né, por este filho que me confiastes. Olha que colocação importante, né, que a nossa amiga Silvia está trazendo aqui, porque infelizmente pode ser, né, que a pessoa reclame até de um filho, e nós sabemos, né, pessoal, com a lei da reencarnação, que nós voltamos justamente com aqueles aos quais devemos ou aos quais precisamos nos reabilitar, com o propósito de fazermos o melhor por eles, né? Então, muito bom como a Silvia colocou, que um dia a gente possa dizer, né, fiz tudo o que pude ao filho que me confiaste. Que bom, né, se nós dermos conta da tarefa, ainda mais da missão, né, de educadores, de pais, que tem essa missão tão nobre. Ana Maria Andrade Cirino dizendo, a doutrina nos educa, nos esclarece. Deus é soberanamente justo e bom. É isso mesmo, Ana Maria, muito bem colocado. E a Lica Pombal aqui também no Insta, boa noite, viu? Vamos mais uma então. Questão 866. 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? E eles respondem, tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos pusilânimes, fracos, né? Que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior a dos felizes deste mundo, visto que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Então, nessa questão, pessoal, como já foi dito antes, fatalidade só existe para as provas de natureza física, comentamos ainda até agora há pouco. Mas eles dizem aqui que quanto mais rude for a prova que nós escolhermos, e se nós a melhor suportarmos, tanto mais nós nos elevaremos. Então é aquela ideia, antes de reencarnar, que comentamos um pouco, às vezes o espírito pede uma prova mais difícil, porque ele sabe que se ele vencer essa prova, ele vai evoluir mais. E tem pessoas, né, tem espíritos que reencarnam, que ainda são espíritos com uma certa fraqueza moral, né? Não ainda despertaram para isso, e pedem provas mais tranquilas, uma vida mais serena, mais sossegada. Então uma pessoa que está com a vida que não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada, é bom abrir os olhos. Pode ser que está meio que estacionário, né? Não está avançando muito não. Porque vocês podem perceber que, em geral, nós todos atravessamos problemas, aflições, vicissitudes, né? Todos nós temos, de um jeito ou de outro, problemas a enfrentar na vida. Nem sempre a vida está tranquila. Porque esses que escolhem provas mais difíceis são aqueles que já perceberam que é preciso avançar. E essas provas propiciam oportunidade de crescimento espiritual. Então, por isso que a gente vê que na Terra domina muito mais isso. Tem mais dores, aflições, porque a maioria diz aqui que já percebeu, né, e escolhe provas mais difíceis.
aqui a gente vê mais uma vez a importância, né, do espírito estar desperto para essa realidade espiritual, para saber fazer boas escolhas, né? A Heloísa Leme pergunta aqui, nós podemos pressentir o momento da fatalidade? Então, veja, uma pergunta interessante, né? Já que é uma possível fatalidade, né? Porque mesmo essas chamadas fatalidades, né, pode até ser que se modifique, como a gente viu. Mas será que em determinado momento a gente vai passar lá por um acidente, uma doença grave, um problema que seja, né, físico? Pode ser, né, Lô? A gente já viu casos de pessoas que, quando se aproxima o momento de determinada prova mais dura, o que acontece? Pode até ser que os bons amigos espirituais, durante o sono, nos preparem. Olha, está chegando o momento, agora é aquele momento mais difícil, que você já sabia que iria enfrentar na vida. Então a gente já desperta com um pressentimento, vamos dizer, né? Como você está colocando. Pode ser que a gente então já desperte já mais ou menos, sem saber ao certo, né? Mas com aquela ideia de que algo deve acontecer. Pode sim, né, Heloísa? Acho que isso aí muitas vezes acontece. Quem mais aqui? Vamos ver. A Rocha dizendo, né? Se nós seguíssemos as leis que Jesus nos deixou, seríamos mais felizes, lógico, né? Mas cada um de nós quer exercitar suas próprias leis, suas ambições, e queremos que tudo aconteça sempre para nos favorecer. É bem mesmo por aí, né? Se nós seguíssemos as leis divinas que Jesus exemplificou, e aqui a nossa amiga Rocha falando, eu me lembrei mais uma questão que eu nunca digo, eu digo sempre, não decoro o livro dos Espíritos, mas tem algumas questões que são muito importantes. Ela me fez lembrar aqui da 614, que abre a terceira parte das leis morais, que diz lá que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Essa lei nos diz o que devemos fazer ou deixar de fazer, e nós só seremos infelizes quando dessas leis nos afastamos, que é o que a Rocha disse. Quantas vezes nos afastamos da lei divina, né, que Jesus tão bem exemplificou, e aí nós sofremos. O que mais aqui? A querida amiga Célia Lombardo, tudo bem, Celinha? Bem-vinda. Dizendo aqui, o Espírito pede uma prova maior do que consegue. Aquele que o ajuda nesse empreendimento pode dizer, não, pois sabe que ele não conseguiria. Então, essa colocação da Célia é bem interessante, porque realmente tem casos, né, de espíritos que às vezes possam pedir uma prova que não suportaria, né? Eu creio que vai ter muita orientação na espiritualidade para convencê-lo a não enfrentar provas acima das forças. Mesmo porque lá no Evangelho, né, Celinha, está dizendo que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O que dá essa ideia? De que a cruz que a gente carrega, né, as provas que nós enfrentamos, são suportáveis. São por nós escolhidas e nós temos condições de enfrentá-las, né? Adriana dizendo aqui no Insta, quando passamos por momentos difíceis, é bom que crescemos espiritualmente. Isso, né, Adriana? Mas desde que, Adriana, desde que nossa atitude seja boa diante desses momentos difíceis, né? Não basta, é bom que a Adriana colocou aqui, porque não basta apenas passar por momentos difíceis, todos nós passamos. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, no Evangelho segundo o Espiritismo diz, não quer dizer todos. Ele está se referindo àqueles que têm resignação, fé em Deus, forças para enfrentar a dificuldade. Aí sim, aí a gente cresce. Muito bom, Adriana, bem lembrado aqui. O que mais aqui? Tudo bem, deixa eu ver o horário. Temos uns minutinhos, tem que avançar mais. Vamos ver aqui agora, conhecimento do futuro, pessoal. Vamos mudar o tópico aqui agora, tá? Nós falamos de fatalidade, agora conhecimento do futuro, que é outro tópico dentro da lei de liberdade. 868 e 869, vou ler juntas, tá? Para comentar juntas. Pode o futuro, um pouquinho do que a Heloísa já colocou, pode o futuro ser revelado ao homem? O homem, sempre digo, ser humano. Em princípio, o futuro lhe é oculto.
e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Olha a resposta bela que eles dão. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será se ocupar com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da sua existência. Que interessante, né? Então, primeiro, o futuro só é revelado em casos raros, excepcionais. Se alguém fica aí fazendo previsão de futuro muito fácil, desconfiemos, né? Porque Deus fez assim. O futuro não é revelado porque é para o nosso bem. Nós já vamos perceber aqui muito claro isso. Deus sabe muito bem que conhecer o futuro não nos convém, não nos ajuda, né? Porque eles colocam aqui, vejam a sabedoria, né? Se nós conhecêssemos o futuro, pessoal, de duas uma, ou a gente iria negligenciar o momento presente, por quê? Vejam só, se nós soubéssemos que uma coisa vai acontecer, foi revelado para nós, vai acontecer tal coisa, a gente não faria nada, a gente ficaria esperando acontecer. Vou dar um exemplo. Se a gente soubesse, por exemplo, que nós vamos passar num concurso, num vestibular, numa prova que seja, a pessoa pensaria assim, eu não vou nem estudar, eu sei que já me foi revelado que eu vou passar. Então veja, isso é negligenciar o presente. A gente não faria nada e ficava só esperando acontecer aquilo que foi revelado. Ou, por outro lado, a gente poderia fazer tudo para que aquilo não acontecesse. Se aquela revelação não nos fosse agradável, nós faríamos tudo para atrapalhar que ela acontecesse. Então Deus, que é tão infinitamente sábio, né? Ele quer que nós façamos o que nos cabe fazer no hoje, no presente. Assim, quando a gente realiza, né? A gente vai vivendo a nossa vida, procurando fazer o nosso melhor, sem perceber, nós estamos preparando os acontecimentos futuros. E aqui a gente quero lembrar uma coisa importante. No hoje, né, pessoal, nós estamos construindo o nosso futuro hoje. Vejam que sério isso. Nós não queremos reencarnar numa condição melhor? Todos queremos, né? Imagine a próxima vida, como será? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é visão de espírito imortal, nós vamos reencarnar. Se nós queremos reencarnar melhor, façamos o melhor hoje, porque hoje nós estamos preparando o nosso futuro. É bem interessante isso, né? Adriana colocando o futuro só pertence a Deus, é isso. Deus só revela em casos excepcionais quando convém, né? Para o nosso bem muito necessário. E a Regina Varalda colocando, e as premonições? Tudo bem, Regina? Boa noite, viu? Bem-vinda. Então, essas premonições, Regina, são nesse sentido, né? Tem pessoas que podem ter acesso, né, a uma realidade que deve acontecer e fazer essas chamadas premonições, mas somente em casos mais raros aí, né, como está colocado. Somente em situações que são permitidas, né? Até que os espíritos possam revelar, porque julgam que seriam úteis para aqueles as quais serão reveladas, né? Acontece, né, Regina, que muitos às vezes se metem a fazer premonições e aí precisa ter um pé atrás, né? Porque o futuro não é tão fácil assim para ficar revelando, para a gente não se fiar muito em qualquer pessoa que diz aí que né, vai revelar futuro. O que mais aqui no Face? A Isabel Barcelos aqui também, boa noite. A Rocha dizendo, amiga, acho que é para Maria Helena, né?
Paulo, nosso orientador do estudo, é nosso elo de ampliar nossas amizades pelo país todo. Que legal, né? Porque a Rocha conquistou uma amizade boa aí com a Marilena, né? Vendo as lives aqui e ali, né? A gente vai desenvolvendo essa amizade, muito legal, né? Muito bom ver isso, viu, pessoal? E eu gosto de ver aqui vocês, né? Trocando amizade aqui, experiências, né? Falando um com o outro. É muito legal esse grupo aqui, né? Unido, acho que é muito bom isso. Andrade Mineiro dizendo aqui, às vezes tem relances, né, do futuro involuntariamente. Pode ser, né, Mineiro? Não é tão fácil, mas pode acontecer. Alguma coisinha que às vezes a gente acaba, de repente, uma coisa que é muito comum, às vezes, imaginar, né, ter aquela intuição, aquela inspiração de que alguém vai desencarnar, que está próximo. Pode até ser que isso aconteça, né? O que mais aqui? O Andrade colocando mediunidade pré-cognitiva. É um tipo de mediunidade, porque às vezes está até recebendo inspiração dos espíritos, né? Desde que a gente consiga captar o pensamento de um espírito, é uma forma de mediunidade, né? A Silvia colocando no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, né? Mostra as reencarnações difíceis. O próprio Camilo Castelo Branco teme reencarnar por saber o que o espera. Legal, esse livro é muito bom, né? Fica até a recomendação aí para quem quiser ler, né? O livro citado, Memórias de um Suicida, um livro volumoso, né? Se não me engano, acho que são 600 páginas, faz tempo que eu li, mas muito bom mesmo, né? Dando essa ideia aí dos suicidas, né? De Maria, que atende aos suicidas, é muito interessante mesmo. Um abraço a todos, deixando aqui a Ana Maria Andrade, boa noite, viu? Bom, então, vamos ainda aqui, pessoal, eu quero seguir mais um pouquinho, vou pedir um pouquinho da paciência de vocês para a gente concluir. 870. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Kardec é interessante, né? A forma como ele vai desdobrando, porque os espíritos deram uma resposta. É como se ele não tivesse ficado satisfeito com aquela resposta e ele vai ainda mais um pouco, né? Porque disseram que o futuro geralmente é oculto. Então ele pergunta, mas se convém que seja oculto, por que algumas vezes é revelado? E os espíritos responderam, permite-o, né? Deus permite, quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro, também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Eu não vou ler também aqui todas, as respostas são um pouco longas hoje, né? Senão ficaria muito cansativo. Eu vou comentar o restante da resposta, tá? Então está claro aqui, né, pessoal, que Deus só permite que seja revelado aquilo que poderia contribuir de alguma forma, né, que seria algo útil, que seria algo bom. Dessa forma pode ser que Deus permita que seja revelado, porque a pessoa poderia agir de outra forma caso não soubesse, eles estão dizendo. Se a pessoa não soubesse que aquilo vai acontecer, ela poderia agir de uma forma que não seria boa. Então, às vezes, Deus permite uma revelação até para ajudar a pessoa em determinadas ações, para que não se comprometa mais. Então, eles dizem aqui também que pode ser uma prova. É interessante esse ponto aqui, que eles dão um exemplo, pessoal, aqui no restante da resposta, né? Porque, vejam só, eles dão um exemplo assim. Alguém tem a revelação de que vai receber uma herança. Olha que interessante isso. Foi revelado, né? É uma revelação de um futuro, vai acontecer. Essa pessoa vai receber uma herança. Então, essa pessoa que recebe essa revelação, ela vai passar por algumas provas. Vejam bem. Quais pensamentos ela vai desenvolver a partir do momento dessa revelação? Ela pode ter pensamentos de cobiça, né? Ela pode ficar gananciosa, eu vou receber um dinheiro, vou ficar rico, né? Então essa pessoa pode começar a nutrir pensamentos de cobiça. E o que é pior,
pode até desejar a morte o quanto antes daquela pessoa que vai deixar a herança. Então vejam que é uma prova, porque os pensamentos também nos afetam a nível de consciência, conforme já estudamos. Então esses pensamentos diante dessa revelação passam a ser uma prova que a pessoa está fraquejando. Ou então pode ser, por um lado bom, que a pessoa possa ter pensamentos generosos. Pode ser que essa pessoa pense assim, que bom, vou receber uma herança. Como que eu vou poder então ajudar pessoas que eu sei que precisam de ajuda? Não vou usar somente para mim esse dinheiro. Vou pensar em ajudar, que seja familiares, amigos, mas pessoas que estão necessitadas. Vai me proporcionar a oportunidade de fazer o bem a muitas pessoas. Vejam a diferença de dois extremos. Um que é ganancioso, egoísta, deseja até a morte do outro, e outro que já vê com bons olhos aquela fortuna para poder fazer o bem. E ainda tem outra prova que eles dizem aqui. Se de repente essa revelação não se confirma, foi feita ali seria uma premonição, uma revelação. Mas se não confirma, não vai mais receber a herança. Essa pessoa passa por outra prova, que é da decepção. Como que ela vai lidar com essa decepção, de não ter mais aquilo que ela esperava? Então tudo isso para a gente perceber como que é o nível de consciência, que afeta, até os pensamentos afetam a nossa consciência, nos comprometem ou nos elevam espiritualmente. Para a gente perceber que nós precisamos trabalhar também a nível de pensamentos. Quando os pensamentos nossos não estiverem tão bons, tão coerentes, tão favoráveis ao bem, que a gente pare e tente mudar a faixa mental. Porque os pensamentos também nos comprometem, O que mais aqui? Maria Helena Butião, amiga do... ótimo conhecer você, mesmo que seja através das lives. Trocando figurinhas ali com a Rocha, Maria Helena? Se soubéssemos de nosso futuro, diz a Rocha, nos acomodaríamos e não teríamos motivos para continuar mudando nossos atos perante as provas. É justamente essa questão, É muito importante que a gente não saiba, para não comprometer nossas decisões, nossa liberdade de agir, Rocha? Deus é muito sábio. Se Ele fez assim é porque é para o nosso bem. Legal, Regina. Foi boa, foi interessante mesmo, essa colocação que eles fazem, esse exemplo que eles dão, A Andréia aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda. Vamos então, pessoal, para a última questão aqui de hoje, que seria a 871, tá bom? Deixa eu ver o horário, acho que vai... Me perdoe se estourar um pouquinho, dá 1 hora, pessoal, mas é só para concluir, que na próxima semana nós vamos estudar a outra lei, tá? É a última lei das leis morais. Nós vamos estudar a lei de justiça, de amor e de caridade, que é uma lei que engloba as 3 aí, Tá? Aí na próxima começamos esse assunto novo, essa nova lei moral, tá bom? Então vamos encerrar aqui com a 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Vejam cada pergunta inteligente de Kardec, E eles respondem assim, desculpa, a garganta tá... As rinites vão afetando tudo aqui. E eles respondem, isso equivale a perguntar, vejam até o lado bem-humorado deles, Ou até duro aqui, Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito
pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. As respostas são fantásticas, né? A gente percebe a sabedoria desses espíritos respondendo com essa clareza, né? Então, as provas, vejam bem, as provas que nós passamos na vida, é lógico, né? Não temos dúvida, não são para esclarecer Deus nada sobre nós. As provas não são para mostrar alguma coisa para Deus. Gente, um dos atributos de Deus é que ele é onisciente, né? Onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está em toda parte. Então, as provas que nós passamos não é para Deus nos conhecer melhor. Deus nos conhece profundamente, nós somos filhos dele, né? Mas as provas da vida são para nos dar a responsabilidade dos nossos atos, para nós desenvolvermos aprendizado, evolução espiritual. Nós sofremos as provas da vida para crescermos espiritualmente, não para mostrar a Deus quem somos, né? Então, assim, diante das provas, se nós resistimos ao mal, o mérito é nosso. Deus deixou a liberdade para nós. Ele sabe de antemão se a gente vai errar ou não. Mas enquanto a gente não erra ou não acerta, ele não vai fazer nada, ele vai esperar a nossa ação. Se por outro lado a gente fracassa, né, é o chamado castigo, que não é punição, mas é a consequência do erro. A gente sofre a consequência, reencarna para passar de novo a situação. Então Deus, como eles dizem aqui no início da resposta, poderia nos ter criado perfeitos se Ele quisesse. Ele poderia tranquilamente, era mais fácil ter nos criado todos anjos, espíritos puros, perfeitos. Mas vejam, nós não daríamos valor nenhum, porque nós não teríamos mérito. O que nós teríamos feito para conquistarmos essa condição de anjos? Nada. Então Deus, que é amor infinito, que quer que nós nos sintamos felizes pelas nossas conquistas, Ele fez dessa forma, que nós passemos por essa trajetória evolutiva ao longo dos milênios, inúmeras reencarnações, né? Errando, aprendendo. Quando a gente se tornar um espírito puro como Jesus, seremos de uma fortaleza moral, que nós seremos imbatíveis. Me lembrei agora, se não me falha a memória, quem gosta de Revista Espírita, se não me engano, hein? Revista Espírita de fevereiro de 1868. Lá tem umas comunicações que eu achei muito interessante, que fala sobre os Cristos. Lá eles dizem que um espírito, a hora que se torna um Cristo, ele não erra mais, mesmo na encarnação, não está sujeito ao erro. Vejam, é como Jesus, quando veio em missão até nós, no espírito crístico, que é o Cristo, né, Jesus, ele não estaria sujeito ao erro, porque ele já é um Cristo. Vejam, para a gente ter ideia do valor que tem para o espírito ter conquistado isso. Imagina a felicidade infinita de um Cristo, né? Saber que passou por toda a trajetória evolutiva e está agora desfrutando da presença de Deus, sendo um ministro de Deus, cumprindo as ordens do Pai em todo o universo. Vamos ver aqui para a gente encerrar, então, se tem alguma colocação mais aqui. Desculpa aí passar um pouquinho do horário hoje, pessoal, mas o assunto foi bem extenso, né? Andrade Mineiro dizendo, é agonizante saber de algo antes que os fatos se consumam. Concordo plenamente. Se a gente tem que passar, de repente, por um problema, para que saber antes ficar sofrendo de antecedência, né, Mineiro? A Silvia Guerra colocando, esta hora de estudo é sempre revigorante, que bom. Quando termina, ficamos ansiosos pelo próximo estudo. Paulo sempre muito bem preparado, sinal de muito estudo, esforço e a interação entre os amigos que participam torna esse momento
Desculpa que está pulando aqui. Torna esse momento um manancial de luz. Gratidão. Muito obrigado, viu, Silvia? Muita gentileza, essa bondade sua sempre. E eu concordo, o lado bom, né, dessa troca que existe aqui no grupo. Concordo também que eu me preparo um pouquinho para tentar passar o melhor, mas a gente tem as limitações, né? É que vocês que são amigos e nos recebem com bons olhos, né, com tolerância, e acaba ficando tudo mais fácil. A Kellen, tudo bem, Kellen? Ó, pessoal, a Kelly que está aqui no Insta é a que fez a canequinha aqui do Kardec. Olha que beleza, ó. Quem quiser a sua caneca aí, personalizada, né, Kelly? Muito bom. O que mais aqui? A Rocha dizendo, Paulo, mais um estudo maravilhoso. Obrigado. Parabéns pelo seu modo leve. Nos abre novas reflexões sobre esse livro. Desculpe-me pelas brincadeiras. Não, que isso, obrigado, Rocha, você é muito gentil, e as brincadeiras são muito boas. Eu acho que o humor é sempre bom para ficar tudo mais leve, né? Eu gosto de brincar também. Eu acho que existe uma diferença entre, aqui é um estudo sério, mas de forma descontraída. A brincadeira não tira a seriedade do estudo, porque tem pessoas que confundem, né? Acham que para uma coisa ser séria, a gente tem que ficar sisudo. Não pode rir, né? Porque tem que ser sério. Não, aqui é um estudo sério. Nós estamos tratando de coisas da mais alta seriedade. Mas o momento descontraído faz com que fica mais leve, mais gostoso para a gente assimilar melhor. A gente não pode confundir, né, o que é uma coisa séria. Eu tenho todo respeito e seriedade para com a doutrina, mas não tem nada demais a gente descontrair, né? Fazer de um modo mais leve. Adriana dizendo aqui, sou sua fã de carteirinha. Obrigado, Adriana. Outra amiga que conhecemos lá na live Jesus Está no Leme, né? Da querida amiga Vivian de Paulo, e agora acompanhando conosco aqui. Muito bem-vinda, viu? Fico muito feliz. Então, legal, pessoal. Muito obrigado. A Ada aqui, todos deixando a sua mensagem. Muito obrigado, pessoal. Vou ler todas as mensagens aqui sempre como leio, com muito carinho. Muito obrigado pela presença de vocês. É a Rocha, é sim, a Rocha da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, Andréia perguntando aqui, Rocha. É ela mesma, a famosa Rocha. Pessoal, agradeçamos então aos bons amigos espirituais, né? Sempre agradeçamos, porque uma atividade assim que nos propicia momentos de aprendizado, de renovação das forças, né? De elevação espiritual, de bons pensamentos. Nós temos que agradecer muito a Deus, ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que estão juntos de nós, em nossos lares. Estão comigo, estão com vocês, todos aqueles de boa vontade que querem, né, buscar algo de melhor, recebemos esse amparo da espiritualidade. Então, nossa gratidão imensa a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos amigos, que abençoe-nos a todos. Abraços a todos, Heloísa, Mariana, aqui também no Insta, todos aqui do Face. Pessoal, Deus vos pague, Deus vos recompense. Muito obrigado pela companhia, pela presença, pela participação de vocês. Obrigado, Adriana. Pessoal, fico imensamente feliz, viu? Esse estudo para mim é uma alegria. E acabando esse livro, já estou pensando até em continuar, se vocês estiverem dispostos aí, porque é um momento assim que eu fico esperando na semana, né? Muito bom mesmo. Deus abençoe a todos vocês, Deus nos abençoe. Até a próxima quinta-feira, então, né? Agora sempre às quintas, a Marilena de Porini também aqui. Então, até a próxima quinta-feira, tá bom? Se Deus nos permitir. Um abraço a todos e muito obrigado. Fiquem com Deus.